A chegada de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos trouxe algumas surpresas. Uma é o fato de ele não cumprir à risca todas as promessas de campanha, como, por exemplo, aquele tarifaço comercial. Outra é ele gerar quase que diariamente novos alertas para todo mundo, inclusive para os agentes do mercado financeiro. Como que esse maremoto republicano tem afetado a previsibilidade para os negócios e para os gestores de fundos, especialmente os gestores de fundos multimercados, que têm aí mandato para atuar tanto em juros quanto ações, mas também moedas em todo o mundo? Para falar um pouquinho sobre isso, eu converso agora com o Bruno Bach, que é gestor da estratégia de fundos Artax da Itaú Asset. Eu sou Carlos Potorno, editora do Broadcast Investimentos, e começa então agora esse Cabeça de Gestor de 25 de fevereiro de 2025. Bruno, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. E a minha primeira pergunta é: como que vocês estão lidando com essa imprevisibilidade de tantos fatos novos, não só no exterior, né, com Donald Trump, mas também aqui no Brasil? E se vocês estão atuando com mais cautela ou como sempre atuaram, assim, em termos de risco, né, de orçamento de risco no fundo? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É, Não, de fato, o ambiente está mais incerto, as mudanças são mais frequentes do que o normal. E aqui na Artax a gente tem corrido menos risco do que o usual. Então, para te dar um exemplo, o nosso fundo multimercado ele normalmente tem uma volatilidade próxima de 5%. E hoje em dia, quando você pega as nossas métricas de risco de VaR, a vol esperada é mais baixa que isso, é por volta de 3%. Então, a gente está com uma volatilidade esperada mais baixa do que a histórica. A gente aqui na Artax, assim, é importante dizer que a gente, quando olha para risco, a gente gosta mais de olhar para stress test, mas o nosso nível de estresse também está mais baixo do que o que a gente costuma rodar. Isso porque é muito fato novo acontecendo, ou lá fora, quando a gente olha a bolsa, por exemplo, os preços esticaram demais aí no ano passado. Eu acho que é mais pela quantidade de fatos novos ocorrendo com uma frequência maior do que o usual, né? E quando você não tem uma clareza de política macroeconômica vinda dos Estados Unidos, que é a principal economia do mundo, tudo fica mais turbulento. A gente, assim, eu faço isso há 25 anos e isso já aconteceu algumas vezes e depois volta, o usual volta a acontecer, mas tem breves momentos que essa incerteza predomina. Isso normalmente é ruim para todos os agentes econômicos e por isso que não é o normal. É por isso que normalmente essa incerteza dura pouco. Ainda bem, né? Agora, eu queria que você contasse um pouquinho o que significa vocês estarem atuando quase na metade do risco, né, da média histórica aí da estratégia Artax, e como que vocês veem a economia americana e como se posicionam para isso. A gente já ouve alguns gestores pensando na hipótese de uma recessão técnica, né, de uma travada aí na economia americana. Até muito por conta desse impasse do que vai acontecer, como você falou, com política monetária lá. Queria te ouvir um pouquinho sobre cenário e também carteira aí do fundo. Claro. Não, eu acho que na virada do ano as pessoas estavam muito animadas com a economia americana, né? O cenário base de todo mundo era que a economia americana ia crescer acima do potencial, e com isso o dólar ia ficar forte, provavelmente a bolsa americana ia continuar subindo, né? Como subiu bastante nos últimos 2 anos, e o Fed cortaria menos juros do que as pessoas imaginavam antes. É. Nesses 2 meses iniciais, teve uma mudança grande de sentimento e percepção. Os mercados começaram a precificar que o crescimento americano vai ser menor, né, do que se achava 2 meses atrás. E a inflação, nem tanto, porque esse jogo de tarifa e política migratória, ele é um jogo que com certeza leva a menos crescimento e não necessariamente a menos inflação no curto prazo, tá?
Então, gerou-se essa dúvida que hoje, por exemplo, é um dia que os ativos de risco estão performando muito mal com essa reprecificação de crescimento americano. É, a gente aqui na Artax, a gente não estava especialmente nessa aposta de Estados Unidos, a gente gosta de jogos mais específicos, né? Nossa expertise maior está em mercados emergentes, mas uma aposta que a gente gostava bastante, ainda gosta, de estar comprado em dólar contra a moeda da China, né? O CNH. A gente acha essa aposta interessante porque, na verdade, a gente não vê muito motivo para a moeda da China estar PEG da moeda dos Estados Unidos, né? A economia americana, ela, apesar dessas revisões, ela provavelmente vai crescer acima do potencial. A gente acha uma recessão muito improvável. É, a inflação lá ainda é alta, tá caindo, mas ainda é acima da meta. Com isso, os juros vão ficar mais altos por mais tempo. E a China é o contrário, né? É uma economia mais fraca, com a inflação muito baixa, né? O PPI roda em deflação há alguns anos, o CPI está rodando em 0,5% ano contra ano. Então, é, a gente acha que. E aí tem a história das tarifas, né? Então, assim, os Estados Unidos já colocou 10% de tarifa na China e a gente acha que vai colocar mais tarifa. Então, a gente acha que faz todo sentido a moeda da China depreciar contra a dos Estados Unidos. Essa é uma posição que a gente gosta bastante e a gente tem ela no nosso book, por exemplo, tá? Vocês Então, tinham assim, então, ó, Bruna, acho que na carta de janeiro falava que vocês tinham uma posição no real, né, em relação ao dólar. Como que vocês já zeraram isso? Como que tá? sim, a gente no final do ano, no último trimestre do ano passado, a gente estava comprado em dólar contra real, tá? A gente ficou comprado em dólar contra real até o fim do ano passado, e zerou a posição logo no início do ano. Então, a gente tinha uma visão para Brasil mais negativa. A gente acha que para o Brasil, a gente acha muito importante que tenha uma revisão dos gastos do governo. Não só por causa da questão estrutural, que a nossa dívida pública é muito alta, né? A gente acha que o mandato do presidente Lula, quando acabar, a dívida vai estar por volta de 85% do PIB, a dívida bruta, mas eu acho que por uma questão cíclica também. Porque como a economia cresce acima do potencial, né, a demanda é mais forte do que nossos fatores de produção conseguem produzir, né? É, a gente acha que precisava ter um arrefecimento dos gastos do governo. E com isso você teria um arrefecimento da demanda e uma diminuição da inflação. Alguns sinais de que a gente está sobreaquecido é a própria inflação, que a gente acha que esse ano vai fechar em 6,3%, ou o próprio mercado de desemprego, que está próximo das mínimas históricas. Então, para a gente, se o governo não reduz o ritmo das despesas, né, do crescimento de despesas, é muito difícil para a gente ver uma melhora sustentada dos ativos brasileiros, tá? Então a gente acha que nesse contexto, os ativos brasileiros eles vão piorar, de vez em quando eles têm um alívio, mas assim a tendência na nossa percepção é de piora, tá? Infelizmente, assim, para ter uma melhora mais sustentada, a gente acha que precisa ter no mínimo uma mudança de percepção do mercado quanto a essa questão dos gastos fiscais, tá? Porque não é só uma questão estrutural de gerar superávit primário para pagar dívida, também tem uma questão cíclica, né, que você precisa desacelerar um pouco a economia. Sim. Dito isso, vocês não estão com apostas, não estão comprados em bolsa brasileira hoje, então. Não, a gente, na última carta até a gente escreveu, a gente tinha uma aposta em alguns setores, em algumas empresas de alguns setores que a gente gosta, tá? Algumas empresas do setor bancário, algumas empresas do setor elétrico, algumas utilities, mas são jogos micro, e até quem cuida disso é uma parte do time que não sou nem eu, né? O Stefano e o Lorenzo, que são meus sócios aqui na Artax, e aí é um jogo muito específico de entender a empresa, de achar que tem assimetria no valor da empresa em relação ao que está precificado naquele momento. Mas, assim, de novo, como a gente tem uma visão um pouco mais preocupada com o Brasil, acaba que os nossos jogos são muito específicos de empresa em empresa e acabam sendo mais táticos. Por exemplo, a gente chegou a ter uma exposição mais relevante em bolsa no início do ano, quando a gente achava que os preços estavam bem deprimidos,
se aproveitou desse rally e diminuiu de novo. Então, é um jogo mais tático. Posições apostas mais rápidas mesmo, né? Então, tanto na É, bolsa. nesse ambiente que a gente está vivendo, sim. Não necessariamente, né? Se a gente tiver uma visão mais construtiva de longo prazo, a gente pode ter posições maiores e mais longas, né? Queria ouvir teu comentário dentro disso que a gente está falando de cenário doméstico, né, de cortes de gastos, de alguma sinalização por parte do governo, até de uma eventual mudança de percepção dos agentes de mercado. A gente viu de ontem para hoje a notícia sobre o fundo de garantia dos trabalhadores que forem demitidos e tinham optado pelo saque aniversário. Então, numa ideia de injetar recursos na economia, né? Para fazer com que a roda gire mais rapidamente. Como que vocês recebem essa notícia? Se isso vai favorecer mercado de ações ou, por outro lado, pode piorar a questão para a política, né? O desafio da política monetária? Então, esse é um ótimo exemplo. Assim, por mais que a medida seja, do ponto de vista de dívida, fiscalmente neutra, ela é uma medida que estimula a atividade. E é exatamente isso que eu estava tentando passar. Assim, hoje a gente acha que, do ponto de vista cíclico, né, assim, a inflação já é muito alta, é, o desemprego é baixo, então assim, a gente não vê muito sentido em tentar estimular a demanda, tá? É óbvio que é popular, né, assim, mas assim, a gente não acha que o estímulo à demanda vai fazer parar com que os ativos brasileiros performem bem, tá? Pelo contrário, o que tem acontecido, na verdade, é que toda vez que tem estímulo à demanda, a inflação aumenta e aí o Banco Central tem que acabar subindo mais os juros, então é aquela história que a gente já viu várias vezes, né? O Banco Central com o pé no freio e o governo com o pé no acelerador. É, Sim, então, esse é exatamente o exemplo do que eu estava tentando falar no início da nossa conversa. sim. Agora, se isso se concretizar mesmo, você acha que o mercado começa a precificar mais alta do que a gente vê hoje no relatório de mercado Focus, né? Em torno de 15%, já foi um pouco mais alta, agora já se estabilizou ali nos 15%. Deve ir além disso? Então, a gente aqui na Artax, a gente acha que o mais provável é que o juro acabe por volta de 15,25, 15,5, tá? A gente tem a inflação esse ano, como eu te falei, em 6,3, crescimento em 2%. Então, não é também que a gente acha. É um crescimento mais fraco do que tinha no ano passado, mas não é nenhum desastre. E aí, ano que vem, a gente acha que a inflação desacelera um pouco mais para 4,9. Mas como você está vendo, assim, a inflação não converge para a meta de 3%, tá? O que a gente acha que vai acontecer é que o Banco Central vai prolongar muito essa convergência da inflação para a meta, tá? É, então, a gente não acha que ele vai botar o juro no patamar que seria adequado para levar a inflação para 3% no horizonte relevante, porque o sacrifício para ele, pelo menos, né, parece muito grande. Então, eu acho que a função de reação mudou um pouco. Assim, essa é a nossa percepção, né? O Banco Central, obviamente, não fala isso nos documentos oficiais de jeito nenhum, mas a nossa percepção é de que a inflação vai demorar um pouco mais para voltar para a meta do que o horizonte relevante, né? Que são 6 trimestres à frente. Então, a gente acha que vai para 15,25 por volta de 15,25, mas que isso não é suficiente para a inflação ir para 3 no horizonte relevante. Ou seja, a 15% ou a 15,25 ou a 15,5% por muito mais tempo do que poderia se prever. Eventualmente, nem na mesa de vocês não está nenhum corte de juros começando no fim do ano que vem, por exemplo. Então, isso é super difícil de falar agora, né? Assim, depende de várias coisas, assim, mas não é uma aposta que a gente está fazendo hoje, tá? A gente acha que no ano passado a gente veio com uma aposta grande, tomado em juros, né? Comprado em juros, achando que os juros precisariam subir, né? Mais do que o mercado precificava, a gente tinha uma inflação pior do que o mercado tinha, a gente via atividade mais forte do que o mercado tinha, então a gente estava bem convicto que o Banco Central ia subir os juros. Esse ano, assim, a gente acha que
15,25 e 15,5 é restritivo. Então, algum efeito vai ter, vai ser aquém do que é necessário para ir para 3%. E aí, assim, se ele vai cortar ou não lá na frente, pode ser que ele corte de um patamar muito restritivo para um pouco menos restritivo, né, de 15, 25 para 12,5, pode ser. Mas a gente, de novo, se ele fizer isso, assim, a olhos de hoje, parece que a inflação vai demorar ainda mais para voltar para 3%. Então, mas assim, tem um pouco de função de reação e preferência, né? Sim, sim. Queria que você comentasse um pouco os juros reais no Brasil. Vocês têm posição em juros reais, né? A gente está vendo patamares ainda bastante, apesar de os juros futuros todos terem devolvido aí um pouco do estresse que a gente viu nas últimas semanas, né? No fim do ano, em janeiro mesmo. Os juros reais estão ainda muito altos, né? 7,5, 7,4. Queria que você comentasse um pouco isso e se vocês têm posição. Não, então, o juro real está um nível, quando você olha historicamente, né, independente do que eu acho, você só traçar uma base histórica, e olhar um período longo, o juro real no Brasil está em níveis muito altos, né? 7,40 na B50 é muito, muito juros, né? Agora, tem alguns poréns, assim, primeiro que o juro nos Estados Unidos também subiu em relação a esse período que a gente costuma olhar, que são os últimos 12 anos, né? Então, o juro americano que o juro real americano de 10 anos, que ficou rodando muito perto de zero durante muito tempo, ele agora roda mais perto de 2%. Então, isso já é uma diferença em relação ao histórico. E a outra diferença é aquilo que a gente estava comentando. Quando você tem os gastos muito pressionados e a sua inflação fica num patamar mais alto, naturalmente seu juro real vai ser mais alto também. Então, é justamente isso que a gente aqui na Artax quer para ficar mais otimista. Se você tiver menos gastos e uma demanda menos aquecida, provavelmente você vai poder cortar mais os juros e os ativos financeiros vão performar melhor. Então, é exatamente essa lógica. Mas a gente agora não tem posição. De novo, assim, a gente precisa ver algum sinal, alguma esperança de que os gastos vão ficar mais controlados. Espero que isso venha logo, viu, Bruno? Olha, e muito obrigada pela tua entrevista, viu? Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. A gente encerra aqui então o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Até lá.